Olá, tudo bem? É sempre um prazer poder estar aqui novamente com você para mais uma leitura da carta aos Hebreus. No último vídeo eu falei aqui, lendo o capítulo 1 aos Hebreus, de que Cristo, Jesus Cristo, não é anjo. Nunca foi um anjo e nunca será um anjo. Ele é o primogênito, ele é o unigênito, ele é da mesma natureza e da mesma semelhança de Deus o Pai. Nós dissemos na última gravação que Jesus Cristo tem que ser Deus. Se Jesus Cristo não foi Deus ou não é Deus, então nós estamos perdidos. Por quê? Porque só Deus pode satisfazer a justiça de Deus. Só Deus, em pé de igualdade, é que pode nos defender de Deus. É Deus contra Deus, a nosso favor. Jó recebeu essa revelação de que há um Deus no céu, Deus a nosso favor contra Deus para nos defender de Deus. Por isso Jesus tem que ser Deus. É a natureza do Evangelho, é a essência do Evangelho. O capítulo 2 aos Hebreus fala dessa encarnação de Deus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o capítulo 2 aos Hebreus. E nessa condição de homem, nessa condição de Deus encarnado, feito homem, ele se tornou inferior aos anjos. Mas somente nessa condição, durante a sua passagem, a sua estadia aqui no planeta Terra, por 33 anos. Essa condição de inferioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos, mas por causa de uma condição circunstancial, temporária de 33 anos, acabou na cruz. Quando ele ressuscita em glória, agora superior aos anjos. E no capítulo 2 aos Hebreus começa dizendo assim: por esta razão importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, que razão? A razão do assunto anterior. Por esta razão importa. Qual a razão? Do assunto anterior. E o que ele disse no assunto anterior? Que Cristo é maior do que os anjos. Que Cristo criou os anjos, que Cristo é superior aos anjos, que Jesus Cristo nunca foi anjo. Esta é a razão. Por esta razão, sabendo que ele é gerado pelo próprio Deus, da natureza de Deus, carregando os atributos de Deus, mas na sua encarnação, ele abre mão, ele coloca de lado essa condição divina e assume uma condição humana, total. Então ele é Deus na plenitude e é homem na plenitude. Olha, não se mata Deus na cruz, se mata um homem. Deus não morre, mas Jesus Cristo morreu, porque ele era homem. É interessante como o Evangelho faz essas alternâncias de condição, essas alternâncias de apropriação do Cristo eterno, uma hora na divindade, uma hora na humanidade, uma hora na humilhação, outra hora na ressurreição, uma hora no desprezo, outra hora na glorificação. Há essa alternância, mostrando essa sabedoria divina,
mostrando essa perfeição, mostrando essa liberdade de Deus ser quem Ele quiser ser. Nos áudios anteriores eu falei sobre o Deus antropomórfico, o Deus que se fez e que se permitiu atribuir a Ele condições humanas, sentimentos humanos, onde Ele se arrepende, onde Ele se contradiz, onde Ele se mostra solitário, onde Ele se mostra sofredor, onde Ele é derrotado. Nos vídeos anteriores eu falei sobre o antropomorfismo de Deus. E aqui no capítulo 2 de Hebreus, aos Hebreus, é Jesus Cristo quem está no foco da mensagem, mostrando que Jesus Cristo, embora sendo Deus, sendo o Filho de Deus, sendo superior aos anjos, na sua encarnação, ele assume uma posição inferior dos anjos, só na sua encarnação. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E como tem gente se desviando da verdade? Basta surgir uma nova moda de doutrina, um novo movimento, e as pessoas não querem nem saber dos conteúdos e não querem nem saber do que o foco da verdade que está sendo anunciado ali. Elas simplesmente vão no embalo, no momento, no show, na euforia, no emocionalismo, sem querer saber do ensinamento do Evangelho. Porém, nós devemos nos apegar firmemente, ele diz aqui, para que jamais desviemos daquilo que nós ouvimos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta que ele está fazendo. Por que tão grande salvação? Porque foi Deus quem morreu por mim. Deus em carne. Olha o tamanho da minha salvação. Olha o tamanho da sua salvação. Deus, Criador de todas as coisas, morreu por mim e por você. Esse é o tamanho da nossa salvação. Não vamos negligenciar isto. Não vamos desprezar isto. Não vamos nos mover facilmente da nossa fé. Como escaparemos nós se negligenciarmos isto? De tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, porque foi Ele quem disse que o reino tinha chegado junto com Ele, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Homens, mulheres morreram porque ouviram de Jesus, testemunharam Jesus, presenciaram a sua ressurreição. Deram a vida pelo que viram. E não somente isso, mas Deus dando testemunho juntamente com eles. O próprio Deus participou. O céu se enegreceu, a terra tremeu, o véu do templo foi rasgado, mortos foram ressuscitados e vistos andando pelas calçadas da cidade de Jerusalém. Houve um tremor de terra, Deus testemunhou a morte do seu filho, dando testemunho, sinais, prodígios e vários milagres por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Estou lendo o capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Você pode acompanhar, se você tem uma Bíblia na sua casa e gostaria de me acompanhar, é o capítulo 2, no verso 5 agora. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, o mundo que há de vir. Virá uma nova civilização, virá uma nova, não uma nova ordem mundial segundo os Illuminatis, mas virá uma nova ordem do reino de Deus para este mundo, você pode ter certeza.
Nós estamos aqui apenas de passagem. O Rei Eterno, Jesus Cristo, o Messias, vai voltar e vai estabelecer o seu reino aqui nesse planeta e vai estabelecer novas leis, um novo sistema. E não foi aos anjos que ele anunciou isso, foi aos homens. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, estou lendo o verso 6 agora, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Então, nessa encarnação de Jesus Cristo, a raça humana foi privilegiada. Não foram os anjos, nem os arcanjos, nem os querubins, nem os serafins, não desprezando esses poderes espirituais, mas apenas dizendo que não foi a eles. A raça humana foi elevada pela encarnação, não reencarnação, encarnação de Jesus, do Cristo. Que é o Filho do Homem que o visites. Deus nos privilegiou com isso. Eu sou, você é, se já tem o Evangelho, você é um candidato a um reino futuro. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, o ser humano. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Eu falei no áudio e no vídeo do antropomorfismo de Deus, como Deus, antropomorfismo, é uma linguagem, como Deus quis ser igual ao homem, Deus quis participar da humanidade, Deus quis, é um antropomorfismo que eu estou falando, porque ele participa, mas ele se encarnou. Todas as coisas, verso 8, sujeitastes debaixo dos seus pés. Aqui está falando de Jesus Cristo, representando a raça humana, onde todas as coisas estarão debaixo dos seus pés. Mas em Adão, lá no livro de Gênesis, Deus já havia dado essa graça a Adão, dizendo que ele podia dominar sobre todas as criaturas que estavam ali no Jardim do Éden. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, porque nós estamos no processo, nós estamos no meio, ou melhor, nós estamos na sombra da cruz. A cruz, 2000 anos atrás, ainda temos aí uma sobrevida de 2000 anos, onde, segundo o apóstolo Paulo, fala que muitos estão sendo salvos. Então, por um pouco de tempo, parece que as coisas não estão sob controle de Jesus Cristo, porque a gente vê o mal prevalecendo, a gente vê a injustiça prevalecendo, a violência, a gente vê tanta coisa errada, mas aqui está dizendo que por um pouco de tempo as coisas não estão sujeitas a ele. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, olha só, falando de Jesus, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Por todo homem. O Filho de Deus, Deus encarnado, experimentou a morte por todo homem. Sofrimento na morte, foi coroado de glória, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Ele abriu a porta, Jesus abriu o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele vai conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, que é um mistério isso aqui. É um mistério, porque Jesus, aqui fala que Jesus Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento.
Na verdade, eu acredito que a encarnação subjugou a divindade a uma condição que ela não havia experimentado. É um mistério. Eu sei que é um mistério, talvez eu esteja pisando em terreno sagrado aqui. Mas não é só aqui que fala que Jesus Cristo obedeceu por causa do sofrimento. Porque para Jesus não era difícil ser Deus. Para Jesus era difícil ser homem. Ele teve que aprender a ser homem. Ele teve que aprender a ser humano. E foi o sofrimento que o ensinou a ser humano. A divindade em Jesus experimentou a humanidade através do sofrimento. É um mistério isso aqui. Aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Está se referindo a Jesus Cristo. Verso 10 do capítulo 2 de Hebreus. Então, é interessante, porque eu creio também que há um antropomorfismo aqui. Porque Deus é perfeito. Mas nós precisamos de um homem perfeito. Não é isso? Deus é perfeito. Mas precisamos de um homem perfeito. Desde Adão até os dias de hoje, nenhum homem foi perfeito. Só Jesus Cristo. Então Jesus Cristo foi aperfeiçoado, chegou à perfeição como homem, por causa da humilhação da condição humana, da carne, do suor, do cansaço, do envelhecimento, do descanso, do sono. A gente encontra esses sinais de humanidade em Deus, em Jesus. Olha que coisa. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, Cristo. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ou seja, Jesus Cristo, ao experimentar a humanidade, ser humano, quando ele experimentou isso, ele se assemelhou, ele viu participação de outros, e aqui fala que ele não se envergonhou e não se envergonha de chamar os filhos de Deus, homens igual a ele, homens e mulheres, não se envergonha de chamar irmãos. Até há um texto na Bíblia, não me lembro onde, acho que aqui em Hebreus mesmo, fala que ele é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. Dizendo, verso 12, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Está pegando um texto do livro de Salmos, e outra vez diz, eu porei nele a minha confiança, e ainda diz, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. São tudo textos do Antigo Testamento, porque uma vez que o escritor está dizendo aos hebreus, aos judeus, que Jesus é o Cristo, ele está, o que fazendo? Está atrelando, está conectando textos das escrituras dos hebreus na pessoa de Jesus. Aí no verso 14 diz, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, que somos nós, os filhos, nós temos participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, Jesus participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus, participando da carne e do sangue como nós, pôde destruir a morte, porque só quem morre
são seres humanos. Anjos não morrem fisicamente, não morrem. Criaturas viventes não morrem. Só seres humanos é que podem morrer, é que morrem. Então ele participou da morte, para que através da morte ele destruísse o império, o poder daquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Por isso que lá em Apocalipse fala que ele desceu no inferno e tomou as chaves do inferno e da morte. A morte morreu na cruz. A morte foi matada na cruz. Através da sua morte, verso 15, livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Isso aqui é um princípio muito profundo psicológico. O medo da morte faz com que as pessoas vivam apavoradas. Parece que não, mas é inconsciente. As pessoas querem aproveitar ao máximo a vida porque elas sabem que vão morrer. E nessa ansiedade de aproveitar a vida com intensidade, acabam vivendo em escravidão por toda a vida. Pois ele, Jesus Cristo, evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas concernentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Aqui o escritor já vai introduzir um novo tema, que Jesus Cristo não somente é superior a anjos, mas ele se tornou inferior aos anjos na encarnação, e na sua inferioridade ele se tornou sacerdote. O sacerdote é um oficial representando homens diante de Deus. Isso é um sacerdote. Aqui ele já introduz o tema do sacerdote ou do sacerdócio de Cristo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação. Propiciação é propiciar, nos tornar propício, nos tornar aceitáveis a Deus pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu fico assim maravilhado com a leitura desse texto e eu acho que não tem coisa mais sublime do que o homem, a mulher, compreender esse evangelho. Cristo Jesus. Ele participou de tudo aquilo que você participa e que eu participo de ruim neste mundo. Ele participou. Foi tentado de todas as formas, todas as tentações. Por isso que ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Que Deus abençoe a sua vida e eu volto com o próximo vídeo. Você deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue esse vídeo, que você vai estar sendo assim uma mão de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima.